Em 26 de abril de 2026, o presidente Donald Trump saiu ileso de um atentado a tiros durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca. A essas alturas, você já deve estar sabendo. Tudo o que aconteceu ali aconteceu sob os holofotes, aconteceu ao vivo e aconteceu debaixo dos olhares dos jornalistas mais qualificados dos Estados Unidos. Com tudo isso, não deveria haver nenhum espaço para duvidar do que aconteceu naquela noite. Afinal de contas, tudo foi presenciado por instituições sérias que deveriam ser dignas de muita credibilidade, a Casa Branca e a imprensa responsável por relatar o que nela acontece. Só que mesmo assim, esse atentado está cercado por teorias conspiratórias e a maior parte do país desconfia da versão oficial. É uma tendência que já tinha sido notada em 2024, na cobertura do atentado anterior. Naquela oportunidade, uma pesquisa mostrou que só 41% dos eleitores tinha certeza de que o atirador tinha agido sozinho, como atestaram as investigações. Cerca de 29% estavam mais confiantes na existência de uma conspiração envolvendo mais gente. E outros 30% não aceitavam nem a versão oficial dos fatos e nem as teorias conspiratórias. Ironicamente, os pesquisadores também descobriram que é justamente na base de apoio de Donald Trump que as teorias sugerindo um ataque falso são mais fortes. É justamente esse público que desenvolveu uma certa obsessão por fotos e memes da orelha de Donald Trump. E essa foi a reação ao atentado passado. Sobre o atentado de abril de 2026, ainda não há uma pesquisa confiável, mas há indícios de que essa tendência de desconfiança se radicalizou. Encenado. Teorias da conspiração estão por toda parte após tiroteio no jantar dos correspondentes, noticiou a Wired. Teorias conspiratórias de que tiroteio contra Trump foi encenado eclodem online após incidente, manchetou The Mirror. E os editoriais sobre esse assunto estão indo mais ou menos na linha desse aqui, do The Hill. Trump viveu pela teoria conspiratória e agora ele paga o preço. Responsabilizar Trump por isso que parece ser uma crise de credibilidade até faz sentido. É bem famosa uma pesquisa extensa do Washington Post que atribuiu a ele quase 8 mentiras contadas diariamente ao longo do primeiro mandato. Se você olhar para as pessoas que tenham sofrido uma tentativa ou um ataque bem sucedido, são pessoas que de impacto, são os grandes nomes. E eu odeio dizer que estou honrado por isso, mas fizemos muita coisa. Só que o Trump não tem como ser a única causa dessa desconfiança generalizada. Tem tecnologia facilitando a produção e a divulgação de conteúdos falsos. Existe também uma decepção generalizada contra as instituições democráticas nesse nosso momento histórico, e tudo isso conta. O fato é que Trump saiu ileso do atentado, verdadeiro ou falso, mas a realidade, como um consenso compartilhado, essa foi atingida em cheio. Como é que vai ser viver num mundo em que a gente não consegue mais nem concordar sobre o que é real e o que não é? Essa é a Aisha Hasney. Para vasta parte do público que desconfia de um atentado falso, a teoria conspiratória começa com ela. Aisha é um rosto conhecido, especialmente entre os apoiadores de Trump, público preferencial da Fox News. Aisha estava no salão no momento do ataque. Minutos depois dos disparos, ela tentou reportar pelo telefone a situação que ela tinha acabado de viver. I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Leavitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me, and right as the dinner was starting, the national anthem happened, and then he kind of leaned over and said, I watched you on TV, you did a great job. You need to be very safe. And he was just very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some...
Sounds like we lost Aisha's phone there. And this happens, by the way, especially when you have so many people attempting to utilize the same cell service at the same time. Esse vídeo viralizou e os comentários a respeito dele geralmente manifestam dúvidas de que a ligação possa ter caído por acidente. O incidente com essa repórter coloca a porta-voz da Casa Branca e o marido dela no centro da teoria conspiratória. Mas também não faz isso sozinho, porque minutos antes dos tiros serem disparados, a porta-voz deu uma entrevista que agora muita gente está achando esquisita. Ele está pronto para a briga. Vou te dizer, hein? O discurso de hoje vai ser um discurso do Trump clássico. Vai ser engraçado, vai ser divertido. E tiros serão disparados nessa noite. Todo mundo tem que ouvir, vai ser ótimo. Daily Beast considerou essa frase sobre tiros disparados, shots fired no original, uma coincidência meio bizarra. Entre os que cogitam um ataque falso, a interpretação é outra, claro. Isso teria sido um lapso freudiano, o ato falho, em que a mente distraída ou perturbada revela um pensamento sem querer. Não se sabe se esses indícios, ou supostos indícios de uma conspiração, vão ganhar dos investigadores a atenção que eles ganham da internet. E aqui entra um outro problema. Já havia nos Estados Unidos reclamações sobre a transparência da investigação daquele outro atentado de 2024. Na ocasião, o FBI disse que o acusado, Thomas Crooks, era quase inativo na internet, não usava muito. Só que mais tarde, jornalistas encontraram o que seria o rastro digital dele. Questionado sobre essa inconsistência na investigação, o FBI não se deu ao trabalho de responder. No final de setembro, nós recebemos uma dica de uma fonte. Ela nos disse que tinha conseguido acesso a algumas contas de Thomas Crooks. Essas contas foram encontradas com ferramentas usadas por investigadores particulares. A pista principal era o número de telefone, que foi publicado em documentos obtidos pela America First Legal. Esse número levou para a conta de e-mail dele, tmbrooks7@gmail.com. E isso, por sua vez, vinculou Thomas a uma dúzia de contas. Acontece que Thomas Crooks deveria ser um fantasma online, segundo as investigações, mas ele era ativo. As investigações nos disseram o contrário. Algumas das contas, como a do Snapchat, parecem ter sido desativadas, tiradas de uso. Algumas delas podem não ter sido usadas ou ter sido limpas por agentes federais durante a investigação. Não sabemos por que o FBI não quis nos dizer essas coisas. Existem muitas evidências para apoiar a autenticidade das postagens dele. A gente pergunta para o FBI, mas eles não respondem. Quem questionou a veracidade do atentado foi Tucker Carlson, o jornalista mais importante para o movimento MAGA e que esses dias até pediu desculpas por já ter apoiado o Donald Trump. O Carlson é o maior exemplo de como as teorias conspiratórias do MAGA agora se voltam contra o Trump. Essa trajetória começou lá por 2011, quando Trump validou a teoria conspiratória do movimento Birther, que questiona o fato de Barack Obama ser um cidadão dos Estados Unidos. E essa parecia uma conspiração bem mais inocente, com cara assim de fofoca de campanha eleitoral. Parecia uma brincadeirinha, só que o que começa como brincadeira logo fica sério. Tem muitos exemplos disso por aí. Parêntese, vai. Nos primórdios, o cinema era considerado pouco mais que uma brincadeirinha inconsequente. O trem chegando na estação era só uma curiosidade, porque as pessoas pulavam da cadeira achando que ele ia sair da tela e atropelar todo mundo. Aí, com o tempo, isso virou um jeito muito eficiente da humanidade olhar para si mesma, se analisar, se conhecer. O cinema também virou uma fonte de poder e uma arma que império nenhum pode dispensar. Hoje, essa mesma transição de brinquedo para mídia, de curiosidade para arte, está em curso com o videogame e certamente a gente ainda vai inventar outras brincadeiras que vão crescer para se tornar seríssimas. E é por isso que a história do cinema é tão importante. A Fílmica, nossa plataforma de streaming brasileira, tem seleções que valorizam essa história.
obras essenciais, clássicos eternos e muito, mas muito mais. Tem até uma seção com os filmes da minha curadoria. Assinar a Fílmica vale a pena e você tem duas opções aqui, hein? Para o plano mensal, você usa o cupom ARVRO e ganha um desconto vitalício. Aí a mensalidade de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, valor que vai continuar valendo enquanto você mantiver a assinatura fixa. Também tem o passe anual Pix, e nesse caso você usa o cupom PIXARVRO. Aí você vai ganhar um desconto de R$ 70 e um ano inteirinho de conteúdo de primeira vai sair por R$ 99,90. Só que claro, né? Essas ofertas são por tempo limitado. Para aproveitar, use o link que está fixado no topo da caixa de comentários. Muito obrigado, Fílmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. O atentado contra o presidente ou contra o candidato é uma tradição dos Estados Unidos que o Brasil ainda não conseguiu importar totalmente, embora a gente busque inspiração nos americanos para muita coisa. Só que é claro que tem um ou outro caso disso na nossa história, né? Em 2010, o José Serra foi atingido por uma bolinha de papel. Nessas imagens é possível ver um objeto branco que parece uma bola de papel atingindo a cabeça do candidato, que sente o impacto e olha para o chão. Em 2018, a coisa ficou bem mais séria, com a facada do Bolsonaro. Um atentado sobre o qual a família não admite questionamentos. O filho Eduardo já quis socar um deputado que duvidou. O que vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado! Vai ficar reclamando? E os questionamentos contra a facada não são rejeitados só pelo bolsonarismo. Pelo menos nisso, eles podem contar com a imprensa. Eu queria exatamente saber se o senhor também, às vezes, não opta por fazer um discurso muito voltado para a sua base mais fiel, né? E aí eu vou trazer uma questão que é a seguinte: o senhor, há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima, né, que seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, indício de prova? Eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Por que o senhor não Mas acredita? você garante a mim o direito da dúvida? A questão é que o senhor é uma liderança importantíssima. Eu tenho suspeitas. Agora, se aconteceu, aconteceu. O que vem depois disso não é mais uma entrevista, é uma bronca da jornalista Mariana Schreiber. Presidente, assim como hoje o presidente Jair Bolsonaro diz que tem suspeitas que ONGs botam fogo na Amazônia, fala esse tipo de argumentação sem provas, o senhor acha que o senhor contribui para tornar o ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação, ao propalar suspeitas sem indícios de provas? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo, porque eu não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital, ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista com ele. Isso foi depois. E eu te confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Mas se você tem certeza, eu sou até capaz de ter a sua palavra como veracidade. Presidente, não é questão da minha palavra, né? A gente teve um atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora, uma internação no Albert Einstein, por exemplo. O senhor acha, se a sua suspeita se baseia, por exemplo, na possibilidade de que os médicos estão num conluio para fazer uma encenação fake? Você acredita que houve uma facada? Acredito. Então acredite você. Uhum. Morreu o assunto. Não morreu o assunto pelo seguinte, presidente, o senhor é uma liderança muito importante, o que o senhor fala reverbera. O senhor é a maior liderança da esquerda no país. Quando o senhor diz que tem suspeitas sobre um ataque, o senhor não está justamente alimentando um radicalismo, um fake news? Mariana, eu tinha suspeita até você me dar certeza. Então você tem a certeza que você veio fazer a entrevista comigo e você me convenceu, sabe, dizendo, olha, eu sou prova de que ele tomou a facada. Eu não sou a prova, presidente. Então eu estou acreditando. Estou acreditando em você. Só trazendo a questão sobre o efeito da sua fala. Estou acreditando em você. Perfeito. É preciso encarar com muita naturalidade um conflito como esse, entre o presidente e a repórter. A Mariana tem mais é que defender a veracidade daquilo que os colegas dela apuraram a respeito do atentado. Já o presidente da República
tem razões também para telar suas dúvidas. A trajetória política do Lula está cheia de conspirações. Em 1981, muitos dos que ele chama de companheiros estavam reunidos no Rio Centro para celebrar o 1º de maio. Naquela noite houve um atentado. A autoria foi de militares que pretendiam culpar os sindicalistas pelas explosões. Se os militares não tivessem se explodido, eles certamente teriam conseguido emplacar uma mentira como versão oficial. E se tivesse dado certo, hoje, cogitar o envolvimento de militares na explosão do Rio Centro seria uma teoria da conspiração. E seria justo, seria razoável teorizar sobre uma conspiração no Rio Centro. Acontece que teoria da conspiração é uma expressão marcada por um certo estigma. E de onde vem esse estigma? Dos Estados Unidos, claro. Desde a fundação dos Estados Unidos em 1776 foram 11 tentativas de atentados contra presidentes em exercício. Desses, 4 deram certo e resultaram em assassinatos. O último a perder a vida foi John Kennedy. Na versão oficial, o assassino agiu sozinho. Só que a investigação deixou pontas soltas e a sociedade começou a questionar o que de fato tinha acontecido ali. Esse caso foi determinante para definir o papel que as teorias conspiratórias teriam na cultura. Como as conspirações apontavam o envolvimento da CIA no crime, a agência tomou providências. E essa é a história do despacho 1035-960, o documento que ressignificou as teorias conspiratórias. Nesse texto, a CIA revela descontentamento com uma pesquisa que apontava que 46% do público desconfiava da investigação sobre JFK. E as 10 páginas que se seguem orientam os veículos de comunicação a usar o termo teoria da conspiração, como um rótulo mesmo, cheio de estigma, para taxar como loucos e tóxicos os cidadãos questionadores. E a CIA, de fato, conseguiu estigmatizar o termo teoria da conspiração. Só não conseguiu fazer a sociedade americana acreditar na versão oficial sobre a morte de Kennedy. Até hoje surgem teorias conspiratórias sobre o caso. O Tucker Carlson, um dia desses, estava insinuando que o Kennedy morreu porque foi contra o programa nuclear de Israel. Realmente, o último presidente dos Estados Unidos a confrontar Israel foi Kennedy, em 62, quando ele entrou numa disputa, da qual as pessoas falam menos do que deveriam, com o primeiro-ministro fundador de Israel, sobre o programa nuclear de Israel. Kennedy disse: não, eu não acredito em proliferação nuclear, esse é um dos pilares da minha administração e vocês não podem continuar testando essas bombas. Então eu exijo inspeções. E aí, claro, ele não foi capaz de cumprir essas promessas, porque ele foi assassinado em novembro de 63. E a pessoa que assumiu no lugar dele, o vice-presidente Lyndon Johnson, deu sinal verde para o programa nuclear israelense. Essa foi a última vez que um presidente americano disse não, um não firme para Israel. É preciso ter todo esse histórico em mente, nesse novo momento em que a tecnologia e a política tornam a mentira mais fácil e mais comum. Todo mundo fala em combater as teorias conspiratórias, mas ninguém ousa dizer que não tem como fazer isso sem resgatar a credibilidade das instituições. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu gostaria de compartilhar as minhas percepções mais pessoais sobre esse assunto que me interessa muito, né? Lá pelos idos de 2019 eu escrevi um livro com esse exato propósito aí, combater as teorias conspiratórias. De lá para cá, eu só solidifiquei a minha convicção de que é muito importante de que todos nós tenhamos um certo consenso sobre o que é a realidade. A gente precisa ter um consenso mínimo sobre o que é fato e o que não é para tomar decisões racionais em sociedade. Isso é o básico. Só que a minha compreensão do tema evoluiu para uma outra conclusão. A conclusão de que o escárnio e o deboche em torno dessas teorias só aprofundam uma cisão social, só nos dividem mais. E uma sociedade dividida passa a correr certos riscos de dominação. Então talvez, e só talvez, nesse século XXI, a gente precise se acostumar a tratar com polidez, até mesmo as ideias que nos parecem mais malucas, mais absurdas. Não é prudente marginalizar
indiscriminadamente qualquer contestação das versões oficiais. A contestação também tem que ter seu espaço. Vem daí a minha proposta, né, de lidar com tudo isso através de um ceticismo que é esclarecido, que é interessado, mesmo naquilo que parece assim meio tilelê, e um ceticismo que é respeitoso também. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, me mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. Você está convidado a participar. Clica no botãozinho Seja Membro. É fake. Essa situação me remete muito a um filme Mera Coincidência, de 97, do Barry Levinson, com o De Niro, o Dustin Hoffman, que é exatamente isso. Quando você tem uma crise muito grande, que pega mal perante o público, você cria uma outra crise para encobrir essa e, enfim, é o que está acontecendo claramente. Não tem como a gente duvidar disso. Tá muito na cara. E numa aula a gente teve um debate sobre essa questão da diferença entre registro e documento. E agora com essa camada da inteligência artificial que ela está se tornando cada vez mais acessível, fácil de usar e muito verossímil na maneira como ela reproduz a imagem, o grande debate contemporâneo é como que vamos transformar os registros em documentos que as pessoas possam acreditar. Pode ser um tremendo de um factoide produzido, organizado, corretamente orquestrado por esse homem execrável que nunca, jamais deveria ter assumido o poder da nação. Aquela coisa, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que seja verdade, mesmo se for, né? Porque a gente sabe o quanto que esse pessoal é oportunista, como eles criam. E a marca desse povo é fake news, é mentira, é difícil acreditar. Difícil acreditar, mesmo se for verdade. Na verdade, não importa se foi uma teoria da conspiração, se foi uma conspiração de quem foi, se foi um cara sozinho. Importa que a notícia, o evento, é perfeito em si. É a mão do mágico com que ele tange as notícias do globo para manter todas as atenções distantes do seu real projeto de poder, qualquer que seja ele. Nada me tira da cabeça que realmente tenha sido forjado esse incidente, né? Só que aí acaba que no final das contas a gente fica com esse questionamento, né? Até que ponto dá pra gente acreditar na notícia, até que ponto não dá, e a gente chega a colocar a gente diante de uma situação onde a gente passa a questionar até o que é real, né? Até o que é real. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Eu fiz esse vídeo tão rápido quanto eu pude, né? Consumiu todo o meu domingo e algumas boas horas dessa segunda-feira. Espero ter conseguido responder às necessidades da pauta com a agilidade necessária. Estou tentando retomar o ritmo, né? E eu tenho investido meu tempo assim, é isso que eu faço. Embora muita gente que gosta de mim me recomende achar um emprego de verdade, um emprego sério. Coisa que eu não faço, porque eu tenho todas as razões do mundo para acreditar no amparo, no carinho, na segurança que eu tiro da sua companhia, da sua atenção. Agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. Se quiser apoiar esse trabalho tão solitário, tem sempre aí a chave Pix, mas avalie as suas possibilidades com cuidado, com responsabilidade. E tem também essas interações típicas da plataforma, né? O botãozinho de curtir, o botãozinho para se tornar membro, o comentário, tudo isso ajuda muito. É a interação que faz esse conteúdo aqui existir. Se faz sentido para você, se agrega na sua compreensão de mundo, eu certamente agradeceria muito. Mas já tenho razões para agradecer desde já, né? Porque você ficou comigo até aqui e isso para mim, é tudo. Um beijo e como sempre, valeu!